TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Já estamos aqui no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, que é sempre preparado com muito carinho para cada um de vocês. E vocês sabem, maio tá aí, mas já nós já estaremos aqui com o nosso cenário novo para levar sempre o melhor para todos vocês, fazendo voltar novamente, né, pessoal, as entrevistas aqui no modo presencial. Mas, sendo assim, nós já estamos aqui também com quadros novos no ano de 2023. Para vocês acompanharem, agora no primeiro bloco, nós temos o quadro Viver com Fé, que nessa semana, neste mês, quem está conosco é o Frei Mateus Venâncio, ele que é lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E, pessoal, ele está fazendo reflexão, né, acerca da Palavra de Deus sobre o mês de Maria aqui no mês de maio, né? E o recorte de hoje, nós vamos acompanhar ele falando sobre a presença de Maria na vida de Jesus. Vamos ouvi-lo? Olá, Cláudia, paz bem, salve Maria Imaculada. Também cumprimentar todos vocês que nos acompanham de casa no programa Viver com Fé. Hoje nós queremos refletir sobre a presença de Nossa Senhora na vida de Jesus. Como uma boa mãe, como alguém presente na vida do seu filho, ela sempre marcou essa presença de forma muito significativa. Precisamos saber que Jesus, sendo Deus, mas também homem, precisou passar por todo um processo educacional que os filhos necessitam. Então, todos os valores aprendidos que Jesus aprendeu, como lidar com os pobres, como lidar com os necessitados, a dimensão do cuidado para com o outro, sabemos que isso ele aprendeu no berço da casa de Nazaré. Aprendeu da sua mãe, a Virgem Maria. Como uma boa educadora, ela formou Jesus na escola do amor, na escola do cuidado. Em dois momentos específicos, a palavra de Deus demonstra a presença de Maria na vida de Jesus. O primeiro, no encontro do templo. Maria se coloca preocupada quando seu filho está aparentemente perdido e coloca-se à sua procura até encontrá-lo no templo, diante dos mestres da lei, ensinando sobre as coisas de Deus. Ali, a palavra de Deus nos demonstra que ela sempre foi preocupada em acompanhar os passos da vida de Jesus. E um segundo momento, também muito significativo da presença da Virgem Maria na vida de Jesus, é as bodas de Caná. Ela que sabia quem era o seu filho e também sabia do poder que o seu filho poderia exercer naquele lugar, também atenta às necessidades de todos que ali estavam, faz a intervenção para que Jesus possa agir como ele sempre agia, socorrendo todos os necessitados, socorrendo aqueles que sempre precisavam dele. Nós precisamos aprender com isso a recorrer a essa que é a grande companheira da vida de Jesus. Sempre nas nossas necessidades, recorrer a ela. Quando recorrermos a ela, como nos ensina São Maximiliano, nós teremos também sempre a presença e o auxílio de Jesus junto de nós. Recorramos a Maria, que o Filho sempre estará vindo em nosso socorro. Salve Maria Imaculada! Frei Mateus Venâncio, querido, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. E agora eu quero convidar vocês também para acompanharem o VT da semana. Gente, um assunto muito importante, como vários que trazemos aqui no programa, mas é algo que tem a ver com a nossa visão. Vamos acompanhar? O Viver com Fé e Saúde desta semana irá falar de uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara a perda de células da retina, que são responsáveis por enviar impulsos nervosos ao cérebro. Essa pressão intraocular, quando ocorre de forma elevada,
aumenta significativamente o risco para o desenvolvimento desta doença. Então fiquem ligados, pois o Viver com Fé e Saúde desta semana irá falar sobre o glaucoma. Olha só, pessoal, muito relevante falarmos sobre o glaucoma aqui em nosso programa, né? E para falar sobre esse tema, já está nos aguardando ali o médico oftalmologista Dr. Arthur Rezende, que embora ele esteja atuando aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesse momento ele está falando conosco lá de Minas Gerais. Olha que maravilha. Eu aproveito e mando um abraço para todo o povo mineiro, todos vocês de Minas Gerais. O doutor já está aguardando, o doutor Arthur já está aguardando e já vai falar conosco. Eu te convido a ficar aí, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, nessa semana falaremos sobre um tema também muito relevante, que é o glaucoma. Quem vai conversar conosco é o Dr. Arthur Rezende, médico oftalmologista, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Arthur. Olá, doutora Claudinha. Olá a todos os espectadores. É um com imenso prazer aqui que a gente vem alertar a população um pouquinho sobre uma doença tão importante. Exatamente, doutor Arthur. Vem dizer pra gente exatamente o que vem a ser glaucoma, doutor Arthur. Bem, glaucoma é um nome dado a um conjunto de doenças que leva à morte do nervo óptico. O nervo óptico ele é responsável por transmitir as informações do nosso cérebro, do nosso olho até o nosso cérebro. Então, quando você tem uma doença que leva a uma degeneração, uma atrofia, a morte desse nervo, é o glaucoma. Entendi. E o que leva uma pessoa a ter esse glaucoma, doutor Arthur? Então, todo mundo conhece, né? As pessoas que relacionam glaucoma a alguma coisa, quem já ouviu falar, sempre relaciona o glaucoma com a pressão alta do olho. Então, a gente sabe que o glaucoma e a pressão alta do olho estão intimamente relacionados. As pessoas que têm pressão alta no olho têm mais chance de ter glaucoma. Sim. E a maior parte dos casos das pessoas de glaucoma tem pressão alta no olho. Mas existem algumas pessoas que podem ter a pressão do olho alta e não apresentar glaucoma. Mas somente o médico oftalmologista especialista pode determinar quem são as pessoas que têm que ser tratadas ou não. Mas é sempre importante lembrar que o glaucoma ele não tem cura, mas ele tem controle e ele pode levar à cegueira irreversível, aquela que não tem cirurgia, não tem colírio, nada volta. Depois que perdeu a visão, não adianta mais se lamentar. E essa questão de uso de colírio sem orientação médica é algo tão delicado, não? Aquela questão da vizinha, passa esse colírio que o meu médico indicou. É tudo individualizado a questão, né? Ao invés de passar o colírio, passa o cartão do médico para a vizinha, não, doutor Arthur? Porque é muito séria essa questão também do colírio, né? Do uso do colírio sem orientação médica, né? Sim, a cultura, né, doutora? A cultura da automedicação no Brasil é muito forte. A cultura de ir no balcão da farmácia, ou pegar com o vizinho, ou com um amigo. E agora a internet também tendo um papel muito importante, as pessoas tentando buscar conhecimento sozinho. E na internet você tem um conhecimento realmente muito bom, de excelente qualidade, mas você também tem muita cilada. Exato. E a pessoa que não tem o conhecimento técnico não sabe as fontes corretas e nem as indicações. Então, se você pretende usar alguma medicação para os seus olhos, você tem que procurar ajuda especializada. Exato. E também é importante frisar que o glaucoma ele não tem sintoma, você não vai ficar com o olho vermelho, nem doendo, nada disso. Você só vai ser diagnosticado com glaucoma no momento em que você passar por uma consulta médica e o médico avaliar o seu fundo do olho, o seu nervo óptico e medir a pressão dos seus olhos. Você não vai fazer o autodiagnóstico. E se por acaso você começar a ter baixa visão e realmente a causa dessa baixa visão for glaucoma, a ponto de você perceber que a visão não está boa, significa que a doença já está em estágio avançado. É isso que eu ia te perguntar. Qual seria o sinal, né, do glaucoma? Como você está dizendo que não tem, na verdade, como existe essa baixa visão, a pessoa imagina que precisa, então, ir ao médico, porque não está conseguindo enxergar mais, achando que é simplesmente uma questão, né, de óculos, uso de lentes corretivas, enfim. E não é isso. Pode ser que seja glaucoma, é isso? Então, justamente o perigo do glaucoma é ser assintomático.
né? Isso é um grande alerta que a gente tem que deixar para as pessoas, é que o fato de você enxergar bem não quer dizer que a saúde dos seus olhos está boa. Muitas vezes existem doenças dentro dos olhos que nas suas fases iniciais não causam baixa visão. Então é sempre importante que, independentemente se o óculos está bom ou se você está enxergando bem, você faça uma avaliação anual com o seu médico oftalmologista. Exato. E tem uma questão de idade, doutor Arthur, em relação a ter glaucoma, ser portadora de glaucoma? Existe uma idade que a gente precisa se preocupar um pouquinho mais em fazer as nossas visitas periódicas ao oftalmologista? Sim, o glaucoma, ele tem vários tipos de glaucoma. Por exemplo, a gente tem um tipo bem raro, né, graças a Deus, que é o glaucoma congênito, que ele afeta os bebês. Ok. No entanto, o glaucoma mais comum é o glaucoma da terceira idade. Então, a partir dos 50 anos, você começa a ter muito mais chance de ter glaucoma. Adolescentes e jovens também podem ter glaucoma. No entanto, os idosos sofrem desproporcionalmente mais com essa doença. Entendi. E como você falou anteriormente, glaucoma não tem cura, mas o diagnóstico precoce da doença pode possibilitar com que o paciente tenha qualidade de vida em relação a essa visão, né? E uma demora até chegar à perda da visão, é isso? Todos, ao mesmo tempo, eu te pergunto, todas as pessoas que têm glaucoma vão perder a visão? De jeito nenhum, a gente Ok. tem que quebrar esse tabu. Ok. Glaucoma, antigamente, muitas pessoas, às vezes, ao serem diagnosticadas com glaucoma, elas chegam a se emocionar, chorar, ficar triste. E eu gosto de comentar e falar, hoje é um dia de comemorar, não é um dia de se lamentar. Por quê? Porque você tinha uma doença silenciosa que potencialmente iria te levar à cegueira. E agora, depois da gente ter passado por essa consulta, ter feito todos os exames necessários para chegar ao diagnóstico correto, a gente vai controlar essa doença e você não vai mais ficar cego. Hoje nós temos tratamentos e terapias que conseguem que a grande maioria das pessoas não percam a visão, não percam qualidade de vida com glaucoma. Mas existem muitos obstáculos no tratamento, como a assiduidade, um tratamento longo, custo, efeitos colaterais, que obviamente fazem essa caminhada não ser tão simples. Mas o melhor caminho para você prevenir a cegueira pelo glaucoma é a prevenção e o diagnóstico precoce. E saber que você não está condenado a ficar cego se você tem glaucoma, muito pelo contrário. As pessoas que ficam cegas pelo glaucoma são justamente as pessoas que não sabem que têm o glaucoma e não conseguem tratá-lo. Exatamente, não tem esse cuidado diferenciado, sobretudo com a sua saúde, né? O que é muito importante. E vendo você falar, eu venho em um outro recorte que eu sempre trago aqui para os profissionais da saúde, que é a importância da rede de apoio, que é a importância dos familiares, dos amigos, dos demais profissionais da saúde também envolvidos nesse processo todo, até para dar esse conforto ao paciente, como você falou, é momento realmente de a gente agradecer de já, que bom que nós já descobrimos e pode dar qualidade, né, de vida para os seus olhos, para ter uma visão saudável. Mas a importância também de toda essa rede de apoio estar ao lado do não julgamento, do não questionamento e incentivá-lo a fazer o tratamento correto, não, doutor? Porque o senhor me falou aí que às vezes a questão da assiduidade pode fazer com que o paciente não siga corretamente a orientação médica, né? Isso que você falou é super importante, porque, por exemplo, instilar um colírio dentro do olho não é fácil. E muitas vezes o paciente já está idoso, já está com algum problema de coordenação motora, ou às vezes ele não se lembra de usar os colírios, ou às vezes o colírio acaba e ele não tem autonomia, por exemplo, de ir até a farmácia sozinho e comprar mais, né? Então, assim, existem diversos fatores que a família tem que estar envolvida nos controles médicos, que depois do diagnóstico do glaucoma, ou a quantidade de consultas, exames, de controle são aumentadas. Então, essa rede de suporte, a rede de apoio familiar, é determinante no sucesso do tratamento. Doutor, o tratamento vai depender em que estágio está o nível do glaucoma. Existem estágios nele, pelo que eu entendi, por conta da importância do diagnóstico precoce, né? Existe uma diferenciação de tratamento? Sim, hoje nós temos tratamentos em 3 modalidades, basicamente. Nós temos os colírios, né, que é a mais utilizada. Nós temos terapias a laser hoje, que também são primeira escolha para o controle do glaucoma. E temos as terapias cirúrgicas. E todas elas têm o seu lugar para ser empregada num determinado tipo de paciente. Por exemplo, o paciente cirúrgico de glaucoma,
é aquele paciente que muitas vezes ele está usando o colírio, ele está fazendo todos os outros tratamentos, no entanto, ele não está conseguindo ter um controle da pressão, não estamos conseguindo controlar a doença com colírios e com laser. E a gente pode muitas vezes ter que lançar a mão de cirurgias. Quando eu falo de laser hoje, ele vem substituindo, ele vem entrando como o tratamento inicial do glaucoma. Hoje já existem alguns estudos mostrando que existe um laser que consegue reduzir a pressão dos olhos e substituir um colírio. E por que substituir um colírio, viu, Cláudio? É muito importante a gente pensar o seguinte, lembra que eu falei da assiduidade, da dificuldade de pingar e dos custos? Isso. Exatamente. Quando você consegue fazer um laser e ter um resultado semelhante ao colírio, você consegue ter uma certeza que aquele paciente está tratado, você consegue reduzir o custo do tratamento, né? A gente está falando de muitas vezes pacientes idosos que usam 5, 6, 7, 8, 10 medicações, né? E um colírio de glaucoma hoje você pode gastar facilmente mais de R$200 por mês. Olha. Então, você consegue com o laser ter um melhor controle. E os colírios a gente vai escalonando. Hoje no Brasil nós temos disponíveis 4 colírios, né? E você sempre começa com um colírio, e aí se você não teve a boa resposta, você coloca o segundo, o terceiro. Então isso é individualizado, né? Cada paciente vai fazer um tratamento, não existe uma receita de bolo que faça para todo mundo. Cada pessoa tem o seu tratamento desenhado somente para ele. Exato, e a gente reforça novamente a importância, de fato, de não se automedicar, né? Como nós falamos até do paciente que vai lá procurar na internet qual o sintoma, o que eu preciso fazer, ou então do vizinho que dá o seu colírio. Então, é muito sério, é muito importante, e isso sim pode ocasionar outras lesões nos olhos do paciente, né? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, não atrasar o diagnóstico, né? E tem uma coisa importante também você comentou muito bem sobre a rede de apoio, e também existe uma rede de apoio aí governamental no glaucoma, tá? É mesmo? Claudinha? O que acontece? Hoje a Casa da Saúde em Campo Grande, ela distribui, não só em todas as capitais você tem esse programa, ela distribui gratuitamente os colírios de glaucoma para aquelas pessoas que não têm condição de comprar ou que desejam retirá-los, já que é um direito do cidadão receber o tratamento pelo SUS. Então, a gente hoje, inclusive, consegue fornecer o tratamento gratuito para os pacientes. Eu preencho uns laudos na clínica, né, tudo direitinho, e a pessoa consegue, através de ir lá no governo e retirar os colírios gratuitamente. Olha que maravilha, muito importante você trazer isso, assim como o tema também, para poder, como você mesmo colocou, desmistificar essa questão de que tá com diagnóstico de glaucoma, eu já vou perder a minha visão, ou então o paciente às vezes tem até medo de procurar ajuda técnica, profissional, com medo da resposta. Não, doutor, é exatamente o contrário, né? A gente desmistificar isso e ir em busca de qualidade de vida, né? Exatamente. Eu sempre gosto de fazer um paralelo, muitas vezes para as pessoas, que obviamente não tem nada a ver, meu objetivo aqui não é confundir, com um tumor. É muito melhor você descobrir um tumor em estágio inicial, onde o tratamento é simples e seguro e não vai mudar a vida da pessoa, do que você postergar e descobrir depois que você já tem metástases e tratamentos complexos. O glaucoma funciona mais ou menos na mesma lógica. Quanto antes você descobrir, menos impactado sua vida será por ele. Exato, e a questão dos tumores, quanto mais diagnóstico precoce for acontecer, menor o nível de toxicidade da quimioterapia, que as pessoas também têm muito pavor, né? Diante do processo quimioterápico. E no glaucoma também, menos colírios, menos colírios, com menos toxicidade, com menos efeito colateral, com menos custo. Então, assim, se a gente tivesse a oportunidade de descobrir essas pessoas que têm glaucoma, mas estão aqui deitados em casa, trabalhando e não vão ao médico, porque sempre posterga, nunca tem tempo para cuidar de si próprio, sempre tem alguma coisa mais importante para fazer, a gente teria uma reversão nesse cenário do glaucoma ser a doença que mais causa cegueira no mundo. Mas há uma esperança quando nós temos profissionais como você que se disponibiliza de um tempo para poder nos trazer informação. Aguarde um minutinho que a gente vai continuar conversando, tá bom? Até mais, obrigado. Porque nós precisamos ir agora para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos
Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nessa semana nós estamos conversando com o médico oftalmologista, Dr. Arthur Rezende. O tema da semana é glaucoma. Dr. Arthur já trouxe várias informações relevantes no bloco anterior e agora nós continuamos a nossa conversa, doutor. A gente querendo saber o que não pode fazer quem tem glaucoma. Tem algumas restrições nesse sentido? Bem, quem tem glaucoma não pode deixar de usar as medicações, né, que a gente prescreve, que é o mais importante, porque muita gente tem dificuldade, às vezes, de tomar um antibiótico 10 dias. Né? Imagina você ter aquele compromisso de usar um colírio todo santo dia, em determinado horário, né? Tem dia que você está viajando, tem dia que você está trabalhando, tem dia que você está dormindo. Então, você tem que ter essa assiduidade. Se você tratar só alguns dias, não funciona. Mas a vida da pessoa que tem glaucoma não é muito diferente. Ela não muda nada, basicamente, a não ser o compromisso de usar as medicações e frequentar com mais vezes o consultório médico do oftalmologista para fazer os exames de controle para ver se a doença está ou não progredindo. Mas não existem restrições alimentares, restrições de atividade física. Obviamente, se a pessoa tem um impacto visual já muito grande, já perdeu a visão, a gente pode ter, às vezes a pessoa fica insegura em dirigir, em fazer algumas atividades. A gente tem estudos mostrando que alguns pacientes com glaucoma se sentem inseguros em dirigir à noite. Então, se você tem um impacto na visão, você vai ter, sim, alterações no seu cotidiano. Sim. Mas se você é um paciente bem controlado, né, que não tem grandes perdas visuais, a sua vida por ter glaucoma não vai mudar em nada. A única questão que altera na sua rotina é fazer o uso da medicação correta e as visitas periódicas ao profissional que está assistindo, que está acompanhando, né, doutor? Exatamente. Não tem restrição à prática esportiva, não pode mergulhar, não pode andar de avião, ou não pode praticar esporte, não pode comer alguma coisa. Não, a pessoa que usa colírio de glaucoma, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Ela só não pode deixar de usar o colírio. Importante você trazer isso também, porque tem aquela questão da superproteção, né? O próprio paciente pode se colocar numa redoma, ou então o familiar achando que não pode nada, e aí acaba colocando esse paciente a contragosto na redoma, né? E aí ele acaba se revoltando. Então, por isso tem importância também desse familiar acompanhar o paciente às consultas periódicas ao médico, né? Sim. Eu sempre gosto de ter um acompanhante, porque no momento que você vai conversar com o paciente, primeiramente você tem, inclusive, uma testemunha, né, para você conversar, porque não é raro você, por exemplo, chegar uma família toda dentro do consultório, de repente aparece lá o filho, a esposa, a nora, o genro, 5 pessoas no consultório, depois que a pessoa já perdeu a visão. Olha. Só que quando aquele paciente foi diagnosticado pela primeira vez, às vezes, e não levou o tratamento a sério, a família não se engajou no tratamento, espera o evento ficar ruim para ir todo mundo a tentar aparecer e acudir aquele idoso. Então, assim, é muito difícil. Eu sei que hoje os idosos, eles são independentes, eles são fortes, eles não, 70 anos, 80 anos, você tem um nível de independência muito grande, mas acho muito importante a inserção da família no tratamento, a inserção do conhecimento de todos e as consequências do não uso das terapias, o que pode ocasionar. A gente tem que estar todo mundo na mesma página, família, paciente e médico. E muitas vezes, quando você está falando com o paciente e ele fica muito impactado pela notícia, seja do diagnóstico ou da indicação de uma cirurgia, ele está tão emocionado ali, tão impactado, que ele não consegue absorver o que a gente está falando bem. Nessas horas, o acompanhante consegue muitas vezes ter mais frieza e um olhar externo e captar melhor a mensagem que o médico está tentando passar para o paciente. Exatamente, até olhando esse paciente pelo sofrimento do impacto desse diagnóstico, ele ouve até aquilo onde ele comporta, né? Onde ele suporta ouvir, né? Aí depois é como se você estivesse falando sozinho aí, porque ele não vai estar ouvindo, está escutando, mas não está ouvindo, né? Doutor, quando que o glaucoma ele é perigoso, de fato? Bom, vamos lá. O glaucoma ele começa a ficar perigoso quando você começa a ter a perda da visão, né? A perda do campo periférico, né? Então a pessoa começa a esbarrar nas coisas, a pessoa começa a ter dificuldade de não enxergar alguns obstáculos e quando ele começa a impactar mais a visão do paciente, quando ele faz a perda da visão central, que começa a atrapalhar na leitura, começa a atrapalhar a fazer atividades cotidianas, né? A pessoa começa a enxergar, a ler um jornal, a ver o celular.
e aí o glaucoma já está mais perigoso. O glaucoma vai ficando muito mais perigoso para aqueles pacientes que a gente chama de rápidos progressores. São pessoas que em pouco tempo, se não tratadas adequadamente, ficam cegas. A maior parte dos glaucomas são leves, são doenças arrastadas, que levam anos para seguir. Mas existe algum grupo de pacientes que piora muito rápido. Entendi. Esses pacientes são muito perigosos e se a gente não tomar as medidas e tratamentos adequados rapidamente, o desfecho pode ser ruim. Entendi. E para quem tem glaucoma, é necessário fazer o uso de óculos, doutor? Não existe nenhuma relação entre óculos e glaucoma. A pressão do olho não tem relação direta com grau, né? As pessoas também acreditam muito nisso, mas não tem. Glaucoma e óculos não tem relação direta. E a pressão do nosso olho não tem também relação com a pressão do nosso corpo. A pessoa fala, mas a minha pressão é boa, meu coração é 12/8. Uhum. Não tem nada a ver. A pressão do olho ela opera de maneira totalmente independente da pressão do nosso corpo. Como que a gente tem... Quais são os sintomas que tem na pessoa que tem essa pressão alta no olho, doutor? Então, o que acontece, doutora? Funciona assim. O glaucoma, na sua maior parte, ele acontece com pressões relativamente não tão altas, né? A pressão do olho normal é até 21, a gente considera. Se você tem uma pressão de 25, 26, 27, 30, você não sente nada. Tá. Mas existem alguns casos que são mais raros, onde a pressão pode passar de 40, 50, e aí a pessoa sente dor de cabeça, sensação de pressão nos olhos, náusea, é uma dor muito forte. Mas lembrando, essa é uma minoria dos casos, é uma minoria são poucos, muito menos que o quadro tradicional, que a pessoa não sente nada. Mas a pressão alta no olho pode levar a dor de cabeça, náusea, sensação de pressão nos olhos, mas você não tem que esperar sentir isso para procurar ajuda médica. Nossa, interessante. Náusea relacionada à questão da pressão nos olhos, né? E as pessoas às vezes acreditam que é alguma outra coisa menos pressão nos olhos, não, doutor? Sim, mas essa dor da pressão do olho é uma dor aguda, uma dor que incomoda muito a pessoa. A pessoa vai no médico, ela vai até para o posto de saúde, não é aquela dor que o cara aguenta e toma uma Novalgina e passa. É uma dor que realmente incomoda a pessoa. Então tudo acontece ao mesmo tempo? Entendi. Sim, é muito... E existem casos, por exemplo, de pessoas que estão com a pressão do olho alta, vai até uma UPA, né, uma unidade não oftalmológica, e as pessoas não entendem que aquela dor é da pressão do olho, e isso pode agravar o quadro, né? Então, sempre tem que ser lembrado, no caso de uma dor muito forte, de ser idoso, né, alguns casos, se pode não ser a pressão do olho que está alta. Entendi. Doutor... Mas é raro, tá? Não quero aqui deixar um medo generalizado na população. Sim, mas é algo que pode, de fato, acontecer, né? Doutor, como que nós podemos identificar olho nu uma pessoa que está com glaucoma? Há como? Não, até porque você falou lá que é do nervo óptico, né? Que está lá atrás, né? Então... Infelizmente, o grande trunfo do glaucoma é ser silencioso e assintomático, né? Se o glaucoma desse uma vermelhidão no olho, uma dor forte, todo mundo ia acabar de alguma maneira ou outra procurando ajuda, e aí a gente conseguir reduzir o número de pessoas cegas. Mas não, a gente não consegue perceber quem tem glaucoma. As pessoas confundem muito doenças do olho com aquela carninha que chama pterígio, né, que aparece na frente do olho. Mas não, o glaucoma, você nunca vai olhar para alguém e perceber que ele tem glaucoma. O que a gente pode perceber algumas vezes é que existem alguns tipos de colírio que são usados para o tratamento do glaucoma, que eles já dão alguns efeitos colaterais, como o olho mais vermelho e o crescimento dos cílios. Então, quando você tem esse tipo de olho, um especialista consegue identificar que aquela pessoa provavelmente usa colírio de glaucoma, porque o olho vai tendo um efeito colateral indesejado, né, de mudar a estética das pálpebras, dos cílios e do olho da pessoa. Sim, sim. E é possível ter glaucoma em um olho só, ou quando a doença comete, ela vem nos dois nervos ópticos? Excelente pergunta, doutora. Você pode ter glaucoma em um olho só. Olha isso. Mas existem várias causas de glaucoma, mas normalmente ele acontece bilateralmente, mas existem muitos casos de glaucoma unilateral.
Entendi. E qual a mensagem que você deixa pra gente sobre os cuidados que são necessários em relação ao glaucoma, doutor? E fala pra gente também, aproveitando o momento, sobre a importância, a relevância de falarmos sobre esse tema no programa, até porque existe uma campanha aí, um evento que está acontecendo para poder desmistificar, inclusive, essas questões do medo que as pessoas têm de buscar ajuda, né? Sim, o glaucoma é uma doença, como a gente sabe, da relevância muito importante na sociedade, que leva a cegueira, leva a diversos outros problemas, mas infelizmente a gente ainda tem pouco conhecimento sobre ele. E pensando nisso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia desenvolveu uma campanha que se chama 24 Horas pelo Glaucoma. Ele acontecerá no dia 20 de maio, onde especialistas do Brasil inteiro estarão presentes em campanhas de conscientização da população, ajudando a desmistificar o glaucoma e orientando as pessoas, pacientes, familiares para o melhor tratamento das pessoas. Você pode acessar o site, é só você escrever 24 horas pelo glaucoma na internet, que vai aparecer. Eu também, junto com alguns colegas, a gente costuma fazer ações em Campo Grande, que ainda serão divulgadas na mídia, também de conscientização, de diagnóstico. Ano passado nós fizemos uma grande ação no Shopping Campo Grande, onde a gente conseguiu medir pressão e avaliar pessoas, foram mais de 600 pessoas que foram até lá para passar por uma avaliação e um screening para descobrir se aquela pessoa tem ou não glaucoma. Aquelas pessoas que nunca passaram pelo médico não têm condições de visitarem o médico. Infelizmente a gente sabe que nem todo mundo consegue pagar uma consulta ou ter acesso ao SUS, que tem filas bastante longas. Então, a gente tenta fazer nossa parte, a nossa diferença na sociedade, tentando oferecer conhecimento, conscientização e também, quando a gente consegue, fazendo algumas avaliações para detectar algumas pessoas que estão doentes e não sabem. Doutor Arthur Rezende, médico oftalmologista. Querido, muito obrigada pelo seu sim mais uma vez aqui para a TV Imaculada. Eu quero que você saiba que aqui as portas do programa Viver com Fé e Saúde, a nossa TV Imaculada, estão abertas para vocês poderem divulgar todas essas campanhas que são muito relevantes, né? Para a gente poder levar essa conscientização a toda a nossa população. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a todos os espectadores. Para mim foi um imenso prazer estar aqui. Estou sempre às ordens. Um abraço, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada mais uma vez ao médico oftalmologista, Dr. Arthur Rezende. Gente, ele aqui de Campo Grande, está falando com a gente lá de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui conosco, doutor, para falar, gente, sobre um tema tão relevante que é o glaucoma, né? Então, muito obrigada mais uma vez, doutor. E eu quero aproveitar e convidar vocês para acompanhar junto comigo agora esse novo quadro também que nós temos, e neste mês nós estamos com o psicólogo Harrison Rodrigues no quadro Viver com Saúde. Vamos ver a super dica que ele tem para dar para a gente? Vamos lá, é com você, Harrison. Oi, Claudinha. Oi para você que está em casa também. Hoje eu estou aqui para mais uma dica para você fazer pequenos ajustes aí no seu dia a dia para trazer mais saúde mental para você e para sua família. Se você não me conhece ainda, eu sou Harrison Rodrigues, eu sou psicólogo e eu estou aqui agora para te convidar para refletir comigo. Você sabia que a atividade física ela é a melhor maneira de manter o seu cérebro saudável? Pois é, não é palavra cruzada, não é jogar xadrez, não é você fazer exercício de lógica, é você fazer atividade física mesmo. Por quê? A gente esquece que o nosso cérebro, ele faz parte do nosso corpo, é um órgão do nosso corpo. E se você está com o corpo saudável, você também está com o cérebro, uma mente saudável. E além disso, além dos benefícios físicos de fortalecimento muscular, que vai reduzir dores do seu corpo e da perda de peso, também tem os benefícios psicológicos de manter o seu humor mais regulado, você fica mais estável durante os dias, você reduz estresse e você reduz sintomas de ansiedade e até sintomas depressivos também. Além de fortalecer autoconfiança, autoestima, porque você vai se sentir mais bonito, mais bonita e assim por diante. Então, se você está aí capengando já há um tempo,
para começar uma atividade física, eu sei que você pode estar agora torcendo o nariz dizendo, mais uma pessoa que vai vir aqui me dizer para fazer atividade física, tô careca de saber disso. Tudo bem, você tem todo o direito de estar se sentindo assim. Mas vem cá, eu te pergunto, mesmo sabendo há tanto tempo de tantas pessoas, você já começou alguma? Ou, mais ainda, já começou, mas está mantendo constância? Se não, preste atenção nessas dicas que eu vou dar, que elas vão ajudar você a começar uma e manter constância também. Primeiro, começa devagar e tenha metas realistas. Não adianta você querer ser atleta olímpico de final de semana e nem querer perder 10 quilos em uma semana. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo, uma boa constância, uma boa meta para você começar é 3 vezes por semana, exercícios de cerca de 30 minutos, tá? Segunda dica é, encontra alguma atividade que você goste. Você não gosta de academia ou de caminhada, que é o que todo mundo costuma começar? Tá tudo bem, você tem natação, dança, esporte, arte marcial, tem tantas formas de atividade física, vai experimentando uma a uma até você encontrar uma que você goste. E por fim, e a mais importante, encontre um parceiro de atividade física para fazer com você, porque quando é compartilhado, quando o desempenho de um depende do desempenho do outro, as chances de você manter a constância e não quebrar o elo da corrente são muito maiores. Segue essas dicas que vai dar bom para você. É com você, Claudinha. Harrison, muito obrigada, querido, mais uma vez. E pessoal, você está chegando agora? Chegou no final do programa? Problema algum. Você pode nos acompanhar no decorrer da semana nas reprises que acontecem ou também no nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não é inscrito, pessoal, clica lá naquele vermelhinho em inscrever-se. Curte o nosso vídeo se você gostou, compartilhe para que outras pessoas também tenham essas informações. E é muito importante que vocês nos sigam, que vocês compartilhem também o nosso canal no YouTube para que possa fazer crescer esse canal, gente. Olha só, mais uma forma, né, de evangelização da nossa TV Imaculada e que nós contamos com vocês também. Então, muito obrigada. E você também pode fazer o Viver com Fé e Saúde acontecer. De que forma? Mandando sugestões de pauta pra gente, pessoal. 3349-2358 ou 99347-0532. E se você que está nos acompanhando e você também quer ser um padrinho da evangelização, vem somar com a gente, liga pra gente e diz, eu quero ser o padrinho da evangelização. Você pode apadrinhar ou o programa Viver com Fé e Saúde, ou então os vários outros programas oracionais maravilhosos que existem aqui, que são preparados com carinho para cada um de vocês, queridos milites que nos acompanham. A nossa gratidão é imensa pelo seu sim, por estarmos tantos anos juntos, né? Fazendo sempre o que for melhor para cada um de vocês, com as graças de Deus sempre, né? Desejo a todos vocês que fiquem na paz, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!